O toque dele foi leve, mas seu corpo inteiro reagiu como se fosse fogo. Ela jamais esqueceria a noite em que foi tocada como um segredo. Ninguém perguntou a Layla se ela queria. Sua opinião foi a última a ser considerada, ou talvez nem tenha sido cogitada. Desde que sua mãe adoeceu e os médicos deram um diagnóstico cruel e urgente, Layla sabia que o tempo não jogava a seu favor. Seu pai, desesperado, fez o impensável, bateu às portas do palácio de Al-Muntazir. O Sheik Rafik era uma figura que misturava admiração e temor. Jovem, poderoso e inacessível. Diziam que ele governava mais com os olhos do que com palavras, e que ninguém ousava contrariar suas decisões. Para alguns, ele era um enigma coberto de ouro, para outros, uma tempestade silenciosa. Naquela manhã, Layla foi chamada sem aviso. Seu pai, pálido como nunca, mal conseguiu sustentar o olhar enquanto dizia: "Você vai para o palácio. Hoje." Ela engoliu em seco. Tentou perguntar o motivo, mas a voz não saiu. Tudo o que conseguiu captar foi a palavra dívida e o nome do sheik. Era como se tivesse sido vendida, embora ninguém dissesse isso em voz alta. Layla tinha apenas 18 anos. Sua beleza era suave, quase inocente. Pele dourada como areia quente, olhos de âmbar que refletiam o céu da tarde. Nunca havia beijado. Nunca havia tocado outro ser humano com o coração aberto. E agora, seria entregue a um homem que ela sequer conhecia. Vestiram-na com um tecido leve, quase transparente. Um vestido azul, que dançava com o vento e expunha mais do que ela desejava. A carruagem enviada pelo palácio não tardou. Era feita de madeira escura e ferro antigo, mas por dentro cheirava a perfume caro e mistério. O silêncio do trajeto a sufocava mais do que a incerteza. Ao chegar, 2 guardas a receberam com reverência, mas sem gentileza. Nenhum sorriso. Nenhuma explicação. Levaram-na por corredores longos, onde o luxo parecia sufocar o ar. Lustres pendiam como joias do teto, e tapetes persas afundavam sob seus pés como areia movediça. Foi deixada em um quarto amplo, com uma cama que parecia maior do que sua antiga casa inteira. Na mesa, frutas cortadas com precisão milimétrica. Perto da janela, um véu branco tremulava como se já soubesse que ali soprava um destino difícil de conter. Horas se passaram. Ou talvez minutos. Layla perdeu a noção. Estava em pé, sem saber se sentava, se comia, se fugia. A porta abriu sem aviso. Ele entrou. Rafik Al-Muntazir. Não vestia trono, mas impunha realeza. Um manto escuro cobria os ombros largos. Os cabelos negros estavam presos na nuca, e os olhos, os olhos, eram tão escuros que pareciam poços sem fundo. Ele caminhou como quem não precisava anunciar sua presença. O ar parecia se curvar ao redor do corpo dele. Layla estremeceu. Baixou os olhos. Seu coração batia como um tambor apressado. Levante o rosto, ele disse. A voz era baixa, firme, quase um sussurro que obedecia a si mesmo. Ela obedeceu. Por longos segundos, ele apenas a observou. Como quem tenta decifrar uma relíquia antiga. Como se ela fosse uma peça única, feita para ser admirada e temida. Você sabe por que está aqui? Layla hesitou. Meu pai, ele disse que, a voz falhou. Ele me pediu uma troca, completou Rafik. E eu aceitei. Porque vi algo nos seus olhos, mesmo antes de você chegar. Ela não entendeu. Ele se aproximou, um passo de cada vez, até que o silêncio entre os dois se tornasse palpável. Você tem medo de mim? A pergunta não era uma provocação. Parecia genuína. Layla respirou fundo.
Sim. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Mas não era deboche. Era uma constatação. Medo é bom, ele disse. Mantém os fracos longe. Mas você, não parece fraca. Aquela frase entrou como faca em seda. Ela sentiu algo dentro de si estremecer. Estava assustada, sim. Mas havia algo naquele homem que a fazia esquecer de fugir. Era como se ele visse além da sua pele, além do seu corpo. Como se enxergasse a alma que ela mesma não sabia nomear. Você ficará aqui, ele disse, dando meia volta. Por quanto tempo, só o destino sabe. Antes de sair, lançou um último olhar sobre ela. Um olhar que não dizia nada, e ao mesmo tempo dizia tudo. A porta se fechou. Layla afundou na cama, tremendo. Não era mais dona da própria história. Ou talvez fosse ali que tudo começava. No palácio do homem mais temido do deserto, ela não era apenas uma promessa de dívida. Era uma faísca prestes a incendiar o coração de um homem que ninguém ousava tocar. Ela só não sabia disso ainda. E ele também não. Mas o destino já soprava seu nome no vento. Layla. Rafik. Palavras que nunca mais seriam separadas. Layla mal dormiu na primeira noite. O travesseiro era macio demais para um coração inquieto. O lençol, luxuoso demais para uma alma que ainda pertencia ao deserto. Ela passava os dedos sobre o tecido, tentando encontrar consolo no toque, mas nada era familiar. Tudo gritava que ela não estava em casa, e talvez nunca mais estivesse. Quando o sol atravessou as cortinas brancas como véus de noiva, Layla se sentou na cama. Um vestido novo já a esperava sobre uma cadeira esculpida em madeira clara. Azul, como o anterior. Mais fechado, mas ainda assim delicado demais para alguém que só queria desaparecer. Uma criada silenciosa entrou para ajudá-la. Não falou nada. Apenas penteou os cabelos longos de Layla, prendeu-os com uma fita dourada e indicou, com um gesto, que ela devia seguir o corredor à esquerda. A caminhada até o salão principal foi longa, mas silenciosa. A jovem sentia os próprios passos ecoarem nas paredes de mármore, como se cada batida de calcanhar fosse uma pergunta sem resposta. Ao entrar, viu o sheik. Rafik estava de pé, próximo à janela. Vestia branco como a luz da manhã. O rosto sério, mas calmo. Parecia alguém que carregava o mundo nos ombros, e já havia se acostumado com o peso. Ele se virou ao perceber sua presença. Dormiu bem? Layla não sabia se era ironia ou preocupação real. Respondeu com um aceno hesitante, sem voz. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira diante de uma mesa baixa com frutas, pães, queijos e chá fumegante. Ela obedeceu. Mãos no colo, postura contida. O estômago vazio, mas sem coragem para comer. Está com medo de mim? Perguntou de novo, com a mesma tranquilidade desconcertante do dia anterior. Layla hesitou. Não queria mentir. Mas também não queria parecer frágil. Estou com medo, de não saber o que o Senhor espera de mim. Rafik a olhou de forma mais direta dessa vez. Um olhar fundo, que não pedia permissão para invadir. Eu espero que seja verdadeira. Só isso. Ela o encarou por um segundo a mais do que deveria. Mas, ao fazer isso, sentiu como se o ar mudasse entre os dois. Ele não piscava. Não sorria. Apenas observava, como quem lê um livro raro, cujas páginas estão prestes a desintegrar. Está com fome? Perguntou ele. Um pouco. Então coma. Você não será útil se desmaiar. Layla corou.
Pegou uma fatia de pão e levou à boca com delicadeza, tentando disfarçar o nervosismo. Rafik continuava a observá-la, mas não de forma lasciva. Era como se ele estivesse esperando algo. Uma quebra. Um gesto. Uma faísca. Quantos anos tem? Ele perguntou, de repente. 18. Muito jovem para tanta dor nos olhos. Ela abaixou o olhar. Aquela frase a tocou de um jeito que ela não sabia explicar. Como ele podia ver isso? Como ele sabia? Não sou o tipo de homem que gosta de desperdiçar beleza, continuou. Mas não me refiro à sua pele, nem ao seu corpo. Há algo no seu silêncio que me faz querer ouvir. Layla olhou para ele, desconcertada. Nunca ninguém disse algo assim para mim. Rafik se levantou. Caminhou até ela devagar. A cada passo, o chão parecia prender a respiração. Ele parou ao lado da cadeira e estendeu a mão, não para tocá-la, mas para erguer suavemente o queixo dela com 2 dedos. Então comece a acreditar, sussurrou ele. Ela não recuou. Pela primeira vez, seus olhos se mantiveram firmes nos dele. Havia temor, sim. Mas havia também algo novo. Algo que pulsava sob a pele. Uma vibração desconhecida. Não era amor. Nem desejo. Era o princípio de algo. O começo de um fogo que ainda não tinha nome. Rafik afastou-se sem explicação. Hoje, disse ele, você será apresentada ao palácio. Layla franziu a testa. Apresentada? Os olhos deste lugar precisam saber que você agora me pertence. A palavra pertenceu ficou suspensa no ar. Pesada. Definitiva. Ela quis protestar. Quis dizer que ninguém pertence a ninguém. Mas a coragem se escondeu de novo dentro dela, como uma flor ainda fechada demais para lutar contra o vento. Eu não sei o que fazer, confessou. Você não precisa saber. Só precisa estar. E então ele saiu. Layla ficou sozinha no salão, com o coração disparado. Ele a via. Ele a sentia. E mais do que tudo, ele a decifrava sem tocar. Asterisco asterisco. Naquela tarde, servos passaram o dia ajeitando os cabelos dela, adornando sua pele com joias leves e perfumando cada parte do corpo como se ela fosse uma relíquia a ser venerada. Ela protestou discretamente, mas foi ignorada com sorrisos forçados e reverência ensaiada. Vestiram-na com um vestido cor de vinho. O tecido se moldava ao corpo como água morna, e os ombros nus deixavam sua respiração mais pesada. Ao se olhar no espelho, Layla não se reconheceu. Aquela não era ela. Era uma versão moldada para agradar alguém. Rafik a esperava na escadaria do pátio principal. Cercado de conselheiros e soldados. Quando a viu, todos se calaram. Ele estendeu a mão. Ela hesitou. Mas, diante de tantos olhos, segurou. Os dedos dele estavam frios, firmes. E estranhamente, acolhedores. Hoje, disse ele, sem olhar para os outros, todos verão que você chegou. E que eu escolhi manter você aqui. Layla não compreendia o que ele realmente queria. Mas sentia. Sentia que não era apenas posse. Havia algo mais. Algo que queimava por dentro dos olhos dele e que, de alguma forma, começava a incendiar os dela também. Asterisco asterisco. Ao fim da cerimônia informal, já à noite, quando os corredores do palácio estavam vazios e os servos se recolhiam, Layla ouviu batidas suaves em sua porta. Ela abriu devagar. Rafik estava ali. Sozinho. Eu só vim olhar mais uma vez. Ela não entendeu.
você me desconcerta, Laila Zahara. E então, pela primeira vez, ele a chamou pelo nome. Antes que ela respondesse, ele deu um passo à frente. Não a tocou. Mas seus olhos diziam mais do que qualquer mão. Boa noite, ele sussurrou. E se foi. Laila fechou a porta devagar. E, por longos minutos, ficou ali parada, de costas para ela. Algo estava acontecendo. E já não havia como voltar atrás. O tempo dentro do palácio parecia obedecer a outro ritmo. Os dias passavam, mas cada instante ao lado de Rafik deixava marcas mais profundas que semanas inteiras de vida comum. Laila ainda se sentia uma estrangeira entre os espelhos e colunas de mármore, mas já não era a mesma garota que chegou ali com os olhos baixos e o medo nas mãos. Naquela manhã, ela despertou mais cedo. O ar estava frio, e o céu do lado de fora ainda carregava a cor cinza do amanhecer. Vestiu-se com simplicidade, recusando as roupas caras e os perfumes excessivos. Descalça, caminhou até o jardim interior, um espaço escondido no coração do palácio onde cresciam flores que jamais vira antes. Sentou-se perto de uma fonte de pedra, ouvindo o som suave da água que escorria. Ali, pela primeira vez desde que chegara, Laila sentiu paz. Estava sozinha, sem servos, sem ordens, sem observadores. Pela primeira vez, respirou com leveza. Este também é o meu lugar favorito, disse uma voz atrás dela. Laila se virou devagar. Rafik estava de pé, a poucos passos. Ele não usava manto real, nem anéis de ouro. Estava simples, como se ali, naquele jardim, ele deixasse cair as armaduras. Ela baixou os olhos, mas logo os ergueu novamente. Não havia julgamento na expressão dele. Apenas silêncio. Um silêncio que acolhia. Pensei que o senhor estivesse ocupado. Estou sempre ocupado, respondeu ele, sentando-se a seu lado. Mas há momentos que merecem ser vividos fora do peso do trono. Ela o olhou de perfil. E pela primeira vez, viu Rafik sem a sombra de poder ao redor. Seus traços estavam mais suaves, o olhar menos tenso. Por um instante, ele parecia apenas um homem, não um sheik. Por que me trouxe para cá? Ela perguntou, sem desviar os olhos. Ele demorou a responder. Porque vi algo em você. Algo que não sei nomear. E quando algo me intriga, eu não descanso até compreender. Laila sorriu com amargura. Então sou só mais um mistério a ser resolvido? Não. Você é um espelho que me obriga a ver partes de mim que evitei por muito tempo. Aquela resposta a desarmou por completo. Ela esperava uma explicação fria. Mas ouviu uma confissão. Rafik passou a mão pelos próprios cabelos, como se procurasse palavras melhores. Mas foi ela quem falou primeiro. Também não entendo por que não consigo odiar este lugar. Ele a olhou, surpreso. Eu devia odiar. Fui trazida sem escolha. Sinto falta da minha mãe, do meu quarto, das roupas simples. Mas aqui, ela engoliu em seco, sinto que estou acordando de algo que nem sabia que me adormecia. Houve um silêncio terno entre eles. Você sempre foi assim? Ela perguntou. Como? Frio. Calado. Sozinho. Rafik suspirou. Os olhos fixos na água da fonte. Quando eu era menino, minha mãe morreu envenenada por alguém de confiança. Meu pai se tornou um homem de pedra depois disso. E eu, fui moldado à força para não confiar em ninguém. Laila sentiu o peito apertar. Eu também perdi a minha mãe. Mas só para a doença, disse ela. Está viva, mas distante. Fraca demais para lembrar quem eu era.
Rafik a olhou. Então ambos conhecemos a perda. E ambos escolhemos sobreviver, mesmo sem saber como continuar. Ela assentiu. Mas sobreviver não é viver. Não, ele concordou. E talvez seja por isso que você está aqui. Layla sentiu as lágrimas se acumularem, mas não deixaria que caíssem. Não ali. Não diante dele. Rafik se levantou devagar. Estendeu a mão. Venha. Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou, depois segurou sua mão. Foi a primeira vez que o tocou por vontade própria. Caminharam juntos até uma porta de madeira entalhada, escondida atrás de uma cortina pesada. Ele a abriu com uma chave de ferro. Do outro lado, havia uma sala pequena, sem luxo, sem tapeçarias. Apenas livros. Centenas deles, alinhados em prateleiras altas. Esta é a única parte do palácio que ninguém mais entra, disse ele. Aqui, sou apenas Rafik. Sem títulos. Sem armas. Sem obrigações. Layla caminhou até uma das estantes, passou os dedos pelas lombadas dos livros. Você lê tudo isso? Leio o que me salva. E o que te salva? Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Palavras. Silêncios. E às vezes, pessoas que não me devem nada. Ela o olhou. Eu não te devo nada? Ainda não. Aquelas palavras ficaram presas na garganta dela. Rafik se aproximou. Muito perto. Perto o suficiente para que ela sentisse o perfume discreto em sua pele. Um aroma de madeira e noite. Layla, ele disse, quase em sussurro. Não preciso que você me ame. Nem que me deseje. Só quero que permaneça. Por vontade. Não por imposição. E se eu não souber como? Então aprenda ao meu lado. Ela não respondeu. Porque naquele instante, o corpo dela já respondia por si. O olhar dele baixou para os lábios dela. E ela não desviou. Então aconteceu. Rafik encostou os lábios nos dela. Foi um toque breve. Quase nada. Mas carregado de tudo. Um beijo que não exigia. Que não tomava. Apenas oferecia. Como se ela fosse um tesouro precioso demais para ser tocado com pressa. Layla sentiu o chão sumir sob os pés. Seu corpo tremeu por dentro, como se toda a dor do passado se desmanchasse naquele instante. Seus olhos se fecharam, não por medo, mas por entrega. Quando ele se afastou, ela ainda sentia os lábios dele no próprio rosto. Isso não era parte do acordo, ela murmurou, perdida entre o espanto e o desejo. Eu não sigo acordos, ele disse. Sigo aquilo que meu coração, por mais ferido que esteja, não pode mais negar. E então saiu, deixando Layla sozinha naquela sala repleta de histórias. Mas nenhuma delas era tão real quanto a que começava a ser escrita dentro dela. Pela primeira vez, Layla não queria fugir. Ela queria entender por que aquele homem, feito de sombras, era o único que a fazia se sentir inteira. Layla passou o resto daquele dia em silêncio. Não havia servos que pudessem entender o que se passava dentro dela, tampouco espelhos que refletissem com fidelidade a transformação que o toque de Rafik havia causado. Não fora apenas um beijo. Fora um despertar. Seus dedos ainda tocavam os próprios lábios quando estava sozinha. Queria saber por que aquilo a desarmava tanto. Porque, em vez de medo, sentia calor. Em vez de raiva, sentia vontade de se aproximar de novo. Ela não estava apaixonada. Ainda não.
mas havia sido tocada de uma forma que ninguém nunca ousara antes, com delicadeza, com reverência. Como se ela fosse sagrada. Como se fosse, de fato, um tesouro. Na manhã seguinte, o palácio se mantinha em silêncio. Nenhuma nova ordem. Nenhum novo encontro. Nada de Rafik. E esse vazio gritou mais do que qualquer presença. No final da tarde, enquanto caminhava pelas colunas de mármore do lado norte, ouviu o som das águas da fonte. Seu coração se apertou. Era ali que ele aparecerá da última vez. Seus passos se aceleraram sem que ela percebesse, como se o corpo caminhasse por vontade própria. Mas ele não estava lá. Apenas as flores abertas, o murmúrio da água e a brisa suave que tocava seu rosto como um aviso. Ela sentou-se novamente, respirou fundo e fechou os olhos. O que estava sentindo? O que ele havia feito com ela? Pensei que não voltaria aqui tão cedo, disse a voz rouca, atrás dela. Ela se virou. E ali estava ele. Rafik. Em trajes escuros, os olhos tão profundos quanto a noite que começava a cair. Mas havia algo diferente naquele olhar. Algo mais brando. Eu também achei, respondeu ela, erguendo o rosto com coragem. Ele se aproximou. Sem pressa. Laila, quero lhe pedir perdão. Ela se surpreendeu. Perdão? Pelo beijo. Não devia ter tocado em você sem sua permissão. Ela demorou para responder. As palavras vieram lentas, mas firmes. Eu não teria permitido se não quisesse. Rafik parou. O silêncio entre os dois se tornou denso. Nenhuma palavra seria suficiente para explicar a tensão entre seus corpos. Nenhum gesto simples quebraria o que já havia sido construído em silêncio, dia após dia. Não consigo te decifrar, ele disse, finalmente. Você é calma, mas feroz. Frágil, mas firme. Há uma força em você que me intimida, e me atrai ao mesmo tempo. Ela se levantou. Eu não sou um enigma. Só sou alguém tentando entender o que faço aqui. E o que tem descoberto? Que aqui dentro, eu não sou só sua hóspede. Nem apenas a filha de um homem em dívida. Ela respirou fundo. Sou uma mulher. E estou sendo vista como tal pela primeira vez. Rafik deu um passo à frente. Os olhos fixos nos dela. Você é mais do que isso, Laila. É luz onde eu só conhecia sombra. Ela quis sorrir, mas não conseguiu. O peso daquelas palavras era forte demais. Por que diz isso? Porque quando você entrou no meu mundo, eu pensei que seria apenas mais uma página virada. Mas você virou o livro inteiro. Laila baixou os olhos, sentindo o coração pulsar alto demais dentro do peito. Rafik se aproximou mais. Estava tão perto que ela sentia o calor do corpo dele irradiar para o seu. Olhe para mim, ele pediu, com a voz mais baixa. Ela obedeceu. E foi então que aconteceu. Desta vez, não foi ele quem tomou a iniciativa. Foi ela. Laila se ergueu na ponta dos pés e encostou os lábios nos dele. Um gesto suave, tímido, mas repleto de significado. Como se dissesse, eu permito. Eu aceito. Eu também sinto. Rafik a segurou com ambas as mãos, uma em sua nuca, outra em sua cintura, mas com a mesma reverência de antes. Seus lábios responderam com lentidão, com cuidado. Sem pressa, sem possessividade. Era um beijo de descoberta. Um beijo que dizia, eu vejo você. Laila sentiu as pernas amolecerem, mas não recuou.
Era como se tudo dentro dela desabasse ao mesmo tempo em que ganhava forma. Um calor subia por sua pele, um arrepio tomava sua espinha, e sua alma parecia finalmente reconhecida por algo maior do que o próprio entendimento. Quando se afastaram, os olhos de ambos estavam úmidos. Mas não de tristeza. De emoção. Ela começou, mas não conseguiu terminar. SHHH, ele sussurrou. Não diga nada. Ele encostou a testa na dela, respirando o mesmo ar. Você é a coisa mais bonita que já entrou neste palácio, disse ele, com voz baixa e rouca. Ela sentiu vontade de chorar. Porque, pela primeira vez, acreditava. Naquela noite, Layla não conseguiu dormir. Deitou-se na cama grande, com os dedos ainda entrelaçados no próprio lençol, tentando lembrar de cada detalhe. O toque dos lábios, o calor do corpo dele, o modo como Rafik a segurou como se ela fosse feita de cristal. Ela já não era apenas uma promessa de dívida. Nem uma hóspede sem destino. Agora, era alguém que carregava dentro do peito o início de uma história que ela jamais ousou imaginar. Não havia se entregado por obrigação. Nem por necessidade. Ela tinha se permitido sentir. E aquilo mudava tudo. No escuro do quarto, de olhos abertos, Layla sussurrou para si mesma, sem saber se era oração, confissão ou aviso. Ele me beijou como se eu fosse um tesouro. E, naquele beijo, ela desmoronou. Mas, estranhamente, não se sentia quebrada. Sentia-se inteira pela primeira vez. O tempo parecia desacelerar dentro do palácio. Depois do beijo, os dias não eram mais os mesmos. O silêncio entre Layla e Rafik já não era desconfortável, e os olhares carregavam um significado que nenhum servo ousava interromper. Ele não a pressionava. Não buscava toques furtivos, nem insinuações. Mas sua presença era constante, discreta, firme. Rafik havia entendido que a flor diante dele precisava de espaço para desabrochar, e por isso a cercava com luz e não com cercas. Layla, por sua vez, estava em conflito. Seus pensamentos já não pertenciam à vida simples que deixará para trás. A lembrança do quarto modesto, da mãe doente e dos dias silenciosos não desaparecia. Mas agora havia outra coisa dentro dela. Algo quente, novo, arrebatador. Era desejo. Mas também era gratidão. Era temor, mas também fascínio. Rafik não era apenas um homem. Era a possibilidade de ser amada sem ser exigida. De ser vista sem ser invadida. Naquela noite, ela não conseguia dormir. Andava pelo quarto em passos lentos, os dedos roçando o tecido do vestido branco que usava para dormir. O coração batia acelerado, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Houve uma batida na porta. Suave. Quase tímida. Layla parou. Respirou fundo. E foi abrir. Era ele. Rafik estava ali, vestido de forma simples, sem manto, sem ornamentos. Apenas ele, o homem por trás do título. Os olhos pareciam mais escuros sob a luz fraca do corredor. Ela não disse nada. Ele também não. Mas havia um diálogo profundo acontecendo no silêncio. Posso entrar? Ele perguntou, com a voz baixa. Ela assentiu. Rafik cruzou a porta devagar, como quem respeita um templo. Seus olhos percorreram o quarto, mas logo voltaram para ela. Eu não vim por impulso, disse ele. Não quero te assustar. Nem tomar nada que não seja oferecido com o coração. Layla sentiu os olhos se encherem. Aquela era a confirmação de tudo o que ela já vinha sentindo. Eu sei disso, sussurrou. Ele se aproximou devagar.
quando estava a poucos passos, estendeu a mão. Ela a segurou. Os dedos dele eram firmes, quentes. O toque não a assustava, a fortalecia. Hoje, eu não sou sheik, disse ele. Sou apenas um homem diante da mulher que escolheu mudar minha história. Layla sorriu, com lágrimas nos olhos. Seus dedos tocaram o rosto dele pela primeira vez. Rafik fechou os olhos ao sentir o carinho, como se recebesse uma bênção. E eu, não sou mais apenas a filha de um homem em dívida, respondeu. Sou alguém que aprendeu a florescer por tua causa. Ele se curvou e encostou os lábios nos dela com suavidade. Um beijo sem pressa. Sem desejo bruto. Apenas calor, carinho e promessa. Os braços dele a envolveram com cuidado, como quem segura algo precioso demais para se perder. Layla sentiu o corpo se entregar. Não por fraqueza, mas por confiança. Rafik a guiou até a cama com lentidão. Sentou-se ao lado dela, os olhos fixos nos dela o tempo todo. As mãos acariciavam seus braços com delicadeza. Não havia pressa em nenhum gesto. Era como se cada toque dissesse: eu espero. Eu cuido. Eu te honro. Ela tirou o manto fino que usava, deixando os ombros nus à luz da noite. Não sentiu vergonha. Sentiu liberdade. Rafik a admirou como se estivesse diante de algo sagrado. Como se o corpo dela fosse uma paisagem que se percorre com a alma, não com pressa. Você é linda, disse ele, com voz embargada. Layla se aproximou. Colocou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater acelerado. Era como o dela. Um tambor descompassado pedindo refúgio. Me mostre, sussurrou ela. Como é, ser tocada com amor? Rafik não respondeu com palavras. Respondeu com o corpo. Inclinou-se devagar, beijando-lhe os ombros, os braços, o pescoço, como quem decifra um segredo com devoção. Os lábios dele tinham a temperatura exata entre o calor e o conforto. A cada beijo, ela sentia pedaços antigos de dor se dissolverem. Quando ele a deitou com cuidado, seus corpos se alinharam como se tivessem sido feitos um para o outro. As mãos dele exploravam com respeito, sem invasão. Apenas presença. A cada toque, Layla sentia-se mais segura. A cada suspiro, mais viva. Rafik a conduzia com ternura, sem dominação. Permitindo que ela o guiasse também. Que ela dissesse o ritmo. Que ela aprendesse o prazer com o coração limpo. E quando finalmente se uniram, foi como se o tempo tivesse parado. Nada era bruto. Nada era forçado. Nada era só físico. Era alma tocando alma. E Layla chorou. Mas não de dor. Nem de medo. Chorou porque, pela primeira vez, sentia que pertencia a si mesma, mesmo nos braços de outro. Rafik enxugou as lágrimas com os dedos. Obrigado, sussurrou ele. Por confiar em mim. Ela sorriu entre lágrimas. Obrigada por me ensinar que amar não precisa ferir. Ficaram ali, entrelaçados, respirando o mesmo ar. Corações alinhados, como duas notas da mesma canção. E naquela noite, ela floresceu. Não como a jovem assustada que entrou no palácio. Mas como a mulher que ousou sentir, ousou confiar, e ousou amar. O nascer do sol invadiu o quarto com uma delicadeza quase irônica. A luz dourada tocava a pele de Layla enquanto ela dormia, envolta nos braços de Rafik. Ele já estava acordado. Observava cada respiração dela como se tentasse gravar em silêncio aquele momento eterno. Mas Rafik sabia. Havia coisas que o amor não conseguia impedir. E aquela manhã, tão serena por fora,
carregava o prenúncio de uma tempestade. Horas antes, enquanto Layla ainda dormia em paz, um mensageiro havia atravessado os portões do palácio. Trazia um pergaminho lacrado com o selo de uma família rival. O conteúdo era claro, direto e venenoso. Sabemos da jovem. Sabemos da dívida. E sabemos que ela agora dorme em seu quarto. O trono não se governa com o coração. Ou ela sai, ou os aliados saem. Era uma ameaça disfarçada de aviso. E não vinda de qualquer um. Era uma mensagem de Farid al-Basri, líder de um dos conselhos tribais mais antigos e influentes da região. Homem frio, astuto, e o único capaz de unir vozes contra o nome Al-Muntazir. Rafik havia enfrentado guerras, traições e até tentativas de assassinato. Mas nada doía como aquela escolha velada, manter Layla, e perder o apoio político, ou afastá-la para manter a coroa. Enquanto Layla despertava, ele ainda segurava o pergaminho nas mãos. Bom dia, disse ela, com voz baixa, sonolenta. Rafik guardou o papel antes que ela visse. Bom dia, meu tesouro, respondeu, com um sorriso que escondia a inquietação. Ela se aproximou, repousando a cabeça no peito dele. Nunca imaginei que acordar nos braços de alguém pudesse ser tão leve. Ele beijou os cabelos dela. Mas seu olhar estava perdido além da janela. Rafik? Sim. Está distante. Apenas preocupado com assuntos do conselho. Layla ergueu o rosto, tocando o queixo dele com delicadeza. Eu não entendo nada de política, mas sei reconhecer quando alguém está com medo de perder algo importante. Ele ficou em silêncio. Ela sussurrou. Está com medo de me perder? Rafik fechou os olhos por um instante. Estou com medo de que o mundo tente arrancar você de mim. E que, se isso acontecer, eu não saiba perdoar a mim mesmo. Layla sentou-se devagar, puxando o lençol até os ombros. O calor da noite anterior ainda vibrava em sua pele, mas agora era outro tipo de calor que queimava, o da realidade. Diga a verdade, pediu ela. O que está acontecendo? Ele hesitou, depois se levantou, caminhando até a janela. Recebi uma carta. Uma ameaça. Querem que eu te mande embora. Ou enfrentarei uma guerra política interna que pode me custar tudo. Layla sentiu o sangue deixar o rosto. Então, sou um risco. Não. Você é a razão pela qual tudo vale o risco. Ela desceu da cama, ainda com o lençol cobrindo o corpo. Caminhou até ele. Seus olhos estavam molhados, mas firmes. Eu não quero ser a razão de sua queda. E eu não quero ser o homem que te manda embora só para manter o trono. Layla tocou o rosto dele. E se for preciso, que eu parta? Não me peça isso. Rafik, ela sussurrou. Às vezes, o amor também é saber quando deixar ir. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Se você for embora, o palácio morre comigo. Eu construí este império com força, com sangue, com silêncio. Mas você trouxe luz. Você me fez sentir. E é exatamente por isso que eu não quero que destrua tudo por minha causa. Rafik a beijou, desesperado. Não com desejo, mas com urgência. Como quem tenta fixar um destino na boca de alguém. Eu te amo, Layla, disse ele, com a voz falha. Eu te amo, e isso muda tudo. Ela chorou. Eu também te amo. Eles ficaram ali, abraçados, até o sol subir alto demais e lembrar que o tempo não perdoa os corações apaixonados. Horas depois, Rafik convocou uma reunião com os principais membros do conselho. Entrou na sala com a cabeça erguida, mas o coração em chamas. Farid al-Basri estava lá.
vestido como rei, com olhos que julgavam antes mesmo da fala. Recebeu minha mensagem? Perguntou Farid, em tom cortês. Recebi, respondeu Rafik. E pensei muito sobre ela. Espero que tenha feito a escolha certa. A paz deste reino depende disso. Rafik caminhou até o centro da sala. Pousou as mãos sobre a mesa de mármore. Durante anos, servi este trono com lealdade. Mantive alianças, protegi fronteiras e derramei sangue quando foi necessário. Mas hoje, enfrento meu maior dilema: escolher entre um amor verdadeiro, ou manter o poder de homens que nunca souberam o que é amar. O salão se calou. Eu escolho Layla. Farid ergueu as sobrancelhas. Está disposto a perder tudo por ela? Estou disposto a perder o que for necessário, menos a parte de mim que ela trouxe à vida. Murmúrios ecoaram. Mas ninguém ousou interrompê-lo. Rafik continuou. Se me abandonarem, que o façam. Mas farei isso de cabeça erguida. Porque o homem que governa sem coração governa com tirania. Farid não respondeu. Apenas se levantou, olhou Rafik por um longo momento e saiu. Alguns o seguiram. Outros permaneceram. Mas naquele dia, o trono mudou. Não de mãos, mas de propósito. E no quarto, Layla, de joelhos diante da janela, orava. Não por si, mas por ele. Sem saber que, no salão principal, um homem tinha acabado de escolher o amor como sua única bandeira. Layla estava de pé, diante do espelho. Os cabelos soltos desciam pelas costas, e os olhos refletidos tinham algo que antes não havia: firmeza. Não era mais a jovem assustada que chegará ao palácio cercada por incertezas. Agora, havia dentro dela uma certeza que o mundo não podia arrancar. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som do vento suave batendo nas cortinas. Ela esperava. Desde a reunião do conselho, Rafik não voltará a vê-la. Dissera apenas: preciso fazer isso por nós. Espera por mim. E ela esperou. Mas agora o tempo já doía. O medo de que ele fosse punido por ter escolhido o amor. O medo de que o mundo o tivesse forçado a desistir. O medo de ser, novamente, deixada para trás. Até que a porta se abriu. Rafik entrou. Ele vestia branco. Não como o trono, mas como recomeço. Layla correu até ele antes de pensar. Antes de racionalizar. Abraçou-o com o peito inteiro. Eu achei que você não voltaria, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ele a apertou nos braços como quem segura a última coisa boa da vida. Eu disse que te escolheria. E escolhi. Ela o olhou, procurando nos olhos dele qualquer sombra de dúvida. Não havia. O conselho. Dividido. Alguns saíram. Outros ficaram. Mas nenhum deles carrega o meu coração. Só você faz isso. Layla chorou, mas não de tristeza. Eram lágrimas doces. De alívio. De amor. Eu te esperei, disse ela. Mas estava pronta para partir, se fosse necessário. Eu sei, respondeu Rafik. E é por isso que você jamais vai embora. Ele tirou do bolso um pequeno anel. Simples. De prata. Sem pedras, sem ostentação. Não é um símbolo de poder, disse ele. É um voto silencioso. Um elo entre tua alma e a minha. Eu quero que você seja minha. Não por dívida. Não por imposição. Mas por amor. Layla levou as mãos à boca, emocionada. Você está
te pedindo em casamento. Ela não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão. E ele colocou o anel em seu dedo com reverência, como se marcasse um pacto antigo, eterno. O casamento foi íntimo. Nada de multidões, nem luxo exagerado. Apenas os que permaneceram ao lado de Rafik, e os olhos atentos do céu. Layla vestia branco. Não como imposição, mas como escolha. Como libertação. Ao seu lado, Rafik parecia outro homem. Mais leve. Mais inteiro. Como se, ao escolher amar, tivesse se libertado de séculos de heranças pesadas. Quando ele segurou sua mão diante do altar improvisado no jardim interior, o mesmo onde haviam se encontrado tantas vezes, ela sentiu o mundo se calar. Só existia aquele instante. Só existiam os dois. Você aceita? Perguntou o homem que celebrava, tornar-se a companheira deste homem, não como posse, mas como aliança viva? Aceito, disse Layla, com firmeza. E você, Rafik, aceita esta mulher como luz e abrigo, e se compromete a protegê-la mesmo quando o mundo exigir o contrário? Com toda a minha alma. E então, o beijo. Dessa vez, diante de todos. Mas ainda assim, terno. Como se os lábios dele reconhecessem o tesouro que agora tinha nas mãos. Dias depois, Rafik surpreendeu Layla com um pedido inusitado. Quero te levar ao oásis, disse ele. Oásis? Um lugar onde ninguém me chama de sheik. Onde só existe o som da água e a cor do céu. Ela aceitou. Viajaram sozinhos, em cavalos silenciosos, guiados por estrelas. Chegaram ao amanhecer. O oásis era um espelho do céu. A água clara refletia as palmeiras, e o silêncio era tão puro que doía. Layla se despiu da armadura de princesa. Pisou na água com os pés descalços, riu como criança. Rafik a observava, encantado. Você se parece com o vento daqui, disse ele. Livre. Indomável. Ela correu até ele, molhando a barra do vestido. Abraçou-o sem pedir. Nunca mais me solta, pediu ela. Nem que o mundo me exija isso. Ali, deitados à sombra de uma palmeira, ela ouviu pela primeira vez o riso despreocupado de Rafik. Um som leve. Limpo. Como se a alma dele também tivesse encontrado paz. Fizeram amor sob o céu azul, sem paredes, sem títulos, sem medo. Foi diferente daquela primeira noite. Agora, era celebração. Entrega absoluta. E quando se olharam depois, ela disse: Eu nunca fui tua prisioneira. Fui tua esperança. E eu nunca fui teu dono, respondeu ele. Fui o homem que viu em você tudo o que precisava para ser livre. O tempo passou. As ameaças cessaram. Aqueles que abandonaram Rafik nunca recuperaram o poder que esperavam. E os que permaneceram viram um novo reino nascer, governado com firmeza, mas também com compaixão. Layla tornou-se mais que esposa. Tornou-se ponte entre o povo e o trono. Ouvido e coração. Voz e abrigo. Muitos se perguntavam o que ela havia feito com o temido Sheik Al-Muntazir. A resposta era simples. Ela o amou com ternura. E ele, respondeu com devoção. Na última noite do outono, sentados no mesmo jardim onde tudo começou, Rafik tomou as mãos de Layla e disse: Ainda me lembro da primeira vez que te vi. Você tremia inteira. E mesmo assim, não desviou o olhar. Porque mesmo com medo, algo em mim já sabia. Ela sorriu. Eu era o tesouro que você nem sabia que procurava. E eu era o homem que você veio ensinar a sentir. E sentir é mais forte que reinar.
Ele a beijou. Um beijo maduro, sereno, profundo. E quando se afastaram, ela disse: Eu te escolho. Todos os dias. Ele respondeu: E eu nunca mais te deixarei partir. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.